Glória a Deus. Irmãos, todos os cultos, quando nós viemos à casa de Deus, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele ministra algo ao nosso espírito, ministra algo ao nosso coração, amém? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E é maravilhoso, irmãos, é fascinante quando nós viemos ouvir a palavra e ela geralmente fala conosco quando Deus ministra algo ao nosso coração. Mas mais fascinante mesmo, irmãos, é quando nós conseguimos desfrutar dessas verdades no nosso dia a dia. É quando nós realmente conseguimos aplicar na nossa vida aquilo que nós ouvimos. Sabe, irmãos, quando a gente vem à igreja, não é para vir no culto, ouvir uma palavra, se emocionar. E quando sair daquela porta, irmãos, tudo continua do mesmo jeito. A palavra de Deus diz o quê? O que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, todas as vezes, irmãos, que nós ouvimos a verdade da palavra de Deus, nós somos libertos de algo. Todo culto é um culto de libertação, amém? Porque é a palavra que liberta. Então, sempre que eu ouço a palavra, sempre que eu ouço as verdades da palavra de Deus, as verdades de Cristo, eu sou liberto de algo. Eu não consigo mais andar do mesmo jeito, eu não consigo mais caminhar do mesmo jeito. E por que tu está falando tudo isso, pastora? Porque quando nós viemos, irmãos, ao culto, quando nós viemos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos pedir que o Espírito Santo guarde ela no mais profundo do nosso espírito. Para que quando a gente saia, irmãos, porta para fora, ela continue nos alimentando, ela continue nos libertando, ela continue agindo na nossa vida. Que não seja somente emoção, mas transformação de vida, amém? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, em Romanos 8, no versículo 1. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmão? Você já ouviu aquela frase, teu passado te condena? Teu passado te condena, irmão? Não mais, né, irmão? Você tá esperto, né? Você tá ligeiro. Não te condena mais, irmãos, mas condenava, amém? Meu passado me condenava, irmãos. E muitas vezes a gente ouve essa frase, né? Quando nós viemos pra igreja, você começa a vir na igreja, agora virou crente, mas teu passado te condena. A palavra de Deus diz, irmãos, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então o nosso passado, ele não nos condena mais. Ele não pode mais ser peso nas nossas vidas, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, né? Eu sei que você já deve ter ouvido isso, assim como eu também. Alguém aqui já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro? Filme novo, né, irmãos? Nesse filme, irmãos, eles voltavam no tempo e tentavam geralmente corrigir algumas coisas. E eu tenho certeza, irmãos, que se tivesse essa condição, nós tivéssemos condição de voltar no nosso passado e corrigir algumas coisas, nós corrigiríamos muitas coisas, amém? Você corrigiria? Eu teria muita coisa para corrigir, irmãos, eu não tenho dúvida disso. E eu tenho certeza que se nós pudéssemos voltar no tempo, nós realmente faríamos muitas coisas diferentes. Mas, irmãos, não é mais possível voltar no tempo, amém? Tentar ficar voltando no passado, alimentar o nosso passado, é somente perda de energia. É gastar tempo com coisas que não valem mais a pena. E eu falei para você sobre nós irmos ao culto e ouvir as coisas e realmente aplicar elas na nossa vida exatamente por isso. Porque nós viemos ao culto de domingo, irmãos, e nós ouvimos que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas, irmãos, na segunda-feira está vivendo como um condenado, como um culpado, como um acusado, sofrendo, deixando o diabo te acusar, deixando as pessoas te julgar, deixando as pessoas te ferirem por coisas que não cabem mais à sua vida, amém? E realmente, irmãos, o nosso passado, ele nos condena sim. A diferença é que entre o nosso passado e o nosso presente existe uma cruz que nos liberta de toda a condenação, uma cruz que nos salva, uma cruz que nos transforma, uma cruz que nos lava de todo o pecado. E é nisso que nós precisamos acreditar, e é nessa cruz que nós precisamos caminhar e confiar, irmãos. Só que todas as vezes que eu e você nos direcionamos, decidimos fazer algo para Deus, quando nós decidimos, Deus nos chama e a gente dá um passo em frente, né? Nos movemos para fazer algo para Deus, irmãos. Rapidamente vem aquele pensamento, mas olha quem tu era, olha o teu passado. As pessoas vão rir de você quando você quiser falar de Jesus. Você não tem vergonha de falar de Jesus? Todas as vezes que a gente tenta se mover, irmãos, para fazer as coisas para Deus, esse tipo de pensamento, esse tipo de acusação vai aparecer. Só que a palavra de Deus diz, irmãos, no livro de Hebreus, e fala em Isaías também, onde Deus disse, dos teus pecados eu não me lembrarei mais, das tuas iniquidades eu não me lembrarei mais. Lá em Miqueias, Deus disse que joga os nossos pecados nas profundezas do mar, amém?
Eu falo isso pra você, irmãos, porque hoje, depois de 12 anos, isso é muito claro no meu coração. Mas quando eu conheci Jesus, não foi simples assim, não foi fácil assim. Eu carregava um fardo pesado. Eu carregava o peso do meu passado. E como era tudo muito novo, as pessoas olhavam pra mim e elas falavam: estudei na igreja agora? Primeiro dia que eu botei o pé na igreja, irmão, aqui em Garuva, eu me converti numa igreja em Joinville. Primeiro dia que eu botei o pé na igreja aqui em Garuva, eu vi as pessoas fazendo assim pra porta, tipo... Um só teve coragem de falar assim, tu aqui? Que ele tinha estudado comigo, né, irmãos? Então, sabia como é que era a pessoa. E teve coragem de falar o que talvez muitos pensaram e não falaram. Mas, irmãos, eu cheguei na igreja, era assim, eu me sentia acusada, eu me sentia condenada. Eu carregava ainda o peso das coisas que eu tinha feito até pouco tempo atrás. E eu não conseguia me sentir perdoada. E naquela época eu só ouvia condenação, acusação, irmãos, e talvez essa era a maior dificuldade. E eu realmente entender que eu havia sido perdoada por Cristo a partir do momento em que eu acreditei nele. Eu acreditei num Cristo que podia restaurar a minha história, mas não me ensinavam de um Cristo que tinha me perdoado, de um Cristo que podia limpar o meu passado, que me lavava com o sangue dele. Porque a religiosidade muitas vezes só queria colocar um peso sobre a minha vida de quem eu precisava ser a partir de agora, mas não de quem Cristo estava fazendo com que eu deixasse de ser, amém? E quando eu decidi vir para Garuva, eu e o Juliano brincamos, para ele é um pouco mais fácil porque ele não é daqui. Mas eu lembro que eu comecei a fazer célula em Garuva e eu não tinha, nunca passou pela minha cabeça ser pastor, irmãos. Isso era fora de cogitação dentro da vida que eu tinha e dentro daquilo que eu esperava. Eu pensava, eu vou ser líder de célula, tá tudo bem, as coisas vão crescer, vai vir outro pastor. Mas quando o pastor chamou e falou, não, agora vocês vão ser os pastores, eu falei, não, como vai ser? É minha cidade, as pessoas me conhecem. Como é que as pessoas vão dar crédito? Principalmente as pessoas que conhecem meu passado. E eu lembro que na hora isso gerou um peso no meu coração, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração, filha, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa de anos atrás. E se você não acreditar nisso, ninguém mais vai acreditar. Você precisa acreditar nessa verdade. E volta e meia, irmãos, algumas pessoas vêm conversar comigo assim, pastora, eu estava lá não sei aonde, e fulano falou assim, você está indo lá naquela igreja? Aquela mulher, vocês conhecem ela? E aí eu lembro que para uma das pessoas eu falei assim, você não me defendeu, né? Não dá para me defender. Porque, né, irmãos, provavelmente o que a pessoa deve ter falado a meu respeito deve ser verdade. Mas Jesus transforma, irmãos, Jesus muda, amém? E é nisso que nós precisamos confiar. O problema, irmãos, é que Jesus entrou na nossa vida, mudou a nossa história. Assim como eu estou usando meu testemunho, irmãos, mas eu sei que muitas vezes é assim que você se sente também. E eu sei que muitas vezes as pessoas usam isso contra você, te julgam. Ah, a fulana fez tudo errado, só deu trabalho, só incomodou e agora está na igreja. Porque fulano, isso, aquilo, fazia não sei o que lá e agora está na igreja. Porque esse é o pensamento das pessoas que estão lá fora. Porque muitas vezes elas não conseguem deixar o orgulho de lado e admitir que precisam de Cristo como você admitiu. Amém? Muitas vezes estão lá fora falando mal de você porque não conseguem viver aquilo que você está vivendo. Então é muito mais fácil julgar, é muito mais fácil falar daquilo que eu não consigo ser. É muito mais fácil atirar pedras, irmãos. Só que nós precisamos entender que quando Deus olha para mim e Deus olha para você, Ele não enxerga mais o seu passado. O que Ele vê agora é o seu presente e as promessas que Ele tem para o seu futuro. E nós não temos mais como viver como escravo, porque o nosso passado, irmãos, pode até ter moldado o nosso caráter, mas não a nossa identidade. A nossa identidade, ela é definida por causa daquilo que Cristo fez. E a nossa identidade é de filho de Deus. O problema, irmãos, é que por muitas vezes nós não compreendemos e não conseguimos viver como filhos de Deus, não cremos nessa palavra, a gente ainda vive como escravo. Deus nos tira de um lugar, Deus nos coloca em outro lugar, porque Ele está nos levando para outro lugar. Mas na nossa mente fica aqui, aprisionada ao passado. Fica aprisionada ao lugar de onde Deus já nos tirou. Eu penso, irmãos, que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, antes de levar o povo de Israel do Egito para a terra prometida, primeiro Ele mandou o povo para o deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque se Ele tivesse tirado o povo do Egito, claro que, irmãos, por vários motivos, para provar o coração deles e outras coisas, mas se Deus tivesse tirado o povo de Israel do Egito e tivesse colocado eles em Canaã, na terra prometida, sem o deserto, irmãos, eles teriam feito Canaã e a terra prometida virar o Egito. Sabe por quê? Porque o coração deles ainda era de escravo.
Então, às vezes, irmãos, Deus tem que mandar eu e você para o deserto para tirar do nosso coração a escravidão do pecado. Para daí nos levar para a terra prometida, porque Ele só tirasse a gente de um lugar e colocasse no outro, a gente ia continuar lá na promessa, vivendo como escravo. E há pessoas aqui, irmãos, que vivem desse jeito, com pensamento de escravo. Escravo de quem, pastor? Escravo do passado. Escravos do pecado, escravos da acusação, escravos de Satanás, porque tem vivido debaixo de acusação. E viver desse jeito, irmão, é como viver. É um passarinho que vive dentro de uma gaiola e a porta da gaiola está aberta. A porta da gaiola está aberta, mas a mente do passarinho está condicionada àquilo ali. Então você abre a gaiola, ele não consegue sair da gaiola. Ele não consegue experimentar a liberdade que existe lá fora, porque a mente dele ainda é de prisioneiro. E às vezes, irmãos, é assim que há muitas pessoas dentro da igreja vivendo como prisioneiros. A gaiola está aberta, Jesus já abriu a gaiola. Ele quer que você desfrute da liberdade que tem lá fora, da liberdade que Ele tem para você a partir de agora. O problema é que o seu coração e a sua mente ainda estão aprisionados ao seu passado. As coisas erradas que você fez, as coisas erradas que te fizeram. E aí você não consegue desfrutar do novo, você não consegue ver o novo que Deus está derramando sobre a sua vida. Porque você ainda vive debaixo de condenação. Nunca se defina pelo seu passado, irmãos. O seu passado, ele é só uma lição, amém? Não é uma sentença de vida para você. Ele não define mais a tua vida. A partir de agora, a sua vida é de Cristo. Você só precisa entregar a sua vida para Ele. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Amém? Quem disse esse versículo, essa passagem tão bonita, irmãos? Quem falou foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu dou graças a Jesus, que me colocou no ministério, que confiou em mim, que me considerou fiel, mesmo sabendo quem eu era. Eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu falava mal do evangelho, eu perseguia os cristãos, eu falava mal dos cristãos, eu matava cristãos. E ainda assim, Ele olhou para mim, teve misericórdia de mim e resolveu me colocar no ministério. Resolveu acreditar em mim e me dar uma nova chance. É isso que o apóstolo Paulo estava falando, irmãos. Porque ele disse assim, porque Deus sabe muito bem que eu fiz na ignorância, na incredulidade. Então Deus não leva em consideração, irmãos, as coisas que você fez na ignorância, na incredulidade. Amém? Quando você ainda não o conhecia. Às vezes tem pessoas que vêm conversar comigo, vêm confessar algumas coisas e as pessoas vêm num peso, irmãos, e falam assim: eu não consigo me perdoar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, como Deus pode me perdoar? E eu sempre falo, você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa que cometeu aqueles erros. Você não é a mesma pessoa que era viciada em droga. Você não é a mesma pessoa que roubava. Você não é a mesma pessoa que adulterava. Você não é a mesma pessoa que abortou. Você não é a mesma pessoa que fez aquelas coisas. Hoje, quando Deus olha para você, Ele vê uma nova pessoa. O apóstolo Paulo disse: nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmão. Você não é mais uma velha criatura. Nós precisamos nos despojar da velha natureza. Hoje você é uma nova pessoa. Existe Cristo hoje na sua vida. E quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Ele não vê mais o teu passado. Amém? Então nós não temos mais que andar debaixo de acusação, debaixo de condenação. Nós não temos mais que aceitar essas coisas na nossa vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. E aí, irmãos, ainda assim, depois de tudo que Paulo fez, Deus usou ele para pregar o evangelho, para implantar igrejas, para falar da graça de Deus. E Deus olha para você e Ele está falando a mesma coisa para ti, filho. Não interessa mais o teu passado, não importa as coisas que você fez, eu quero te usar para falar de mim. Eu quero que através da tua vida as pessoas conheçam a graça de Deus. Eu quero que através da tua vida as pessoas me conheçam. Eu não estou vendo o teu passado, eu estou vendo o teu futuro. O problema, irmãos, é que eu e você temos mania de definir as pessoas pelo passado delas e não como Deus vê. Nós fazemos isso, Deus não. Deus não define eu e você pelo nosso passado.
O que Deus vê, irmãos, é aquilo que Ele tem para mim e para você. Nós é que temos essa mania de ficar sendo maldosos com as pessoas e ficar jogando na cara delas o passado delas. Nós é que massacramos as pessoas e nos massacramos muitas vezes. Você precisa acreditar nas pessoas, irmãos. Você precisa acreditar que Jesus muda elas, amém? Se eu não acreditar, irmãos, que Jesus pode transformar a vida de alguém, por pior que a pessoa seja, eu fecho a porta daquela igreja e nunca mais volto aqui, irmãos. Não tem porquê, irmãos, a gente vir aqui cultuar, falar de Cristo, se a gente não acredita que Cristo pode transformar as pessoas. Cristo acredita, porque é Ele quem faz, a obra não é nós. Eu e você não temos capacidade nenhuma de transformar a vida de ninguém, mas Cristo tem. E é por isso que Ele acredita na gente, porque Ele sabe que é Ele que transforma. Ele sabe que não depende de obra humana. Amém? Quando nós olhamos para o nosso passado, irmãos, nós nos sentimos aprisionados. Mas quando a gente olha para Cristo, nós somos transformados de glória em glória. E é isso que Deus tem para você. Ele quer te transformar de glória em glória. Ele não quer mais que você fique olhando para aquilo que passou. Ele quer que você olhe para Ele. Firma os teus olhos nele. Confia nele. Acredita nele. Às vezes, irmãos, há casos até mesmo de... Eu falei sobre, às vezes, nós massacrarmos as pessoas, né? Porque a gente quer definir ela por aquilo que elas fizeram. Às vezes há pessoas, irmãos, que não consegue perdoar a esposa, porque um dia a esposa traiu. E aí ele fica judiando da pessoa, fica massacrando, porque ele pensa, vai fazer de novo. Não consigo mais confiar. E às vezes acontece a mesma coisa ao contrário. A esposa não consegue mais confiar no marido. Nós precisamos confiar em Deus, irmãos. É Deus quem transforma. É Deus quem muda o passado. Confie em Deus. Confie que Deus está fazendo uma obra lá na tua casa. Confie que Deus está fazendo uma obra na vida do teu esposo. Confie que Deus está fazendo uma obra na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos. É nele que nós temos que confiar, irmãos. Nossa confiança não tem que estar nos homens. Tem que estar no Deus que a gente serve. E às vezes não é nem dentro de casa, irmãos. Às vezes é numa amizade. É das pessoas que nós deixamos de lado simplesmente porque a gente não consegue perdoar. Nós precisamos perdoar as pessoas. Perdoar do quê, pastora? Perdoar de tudo. Jesus nos perdoou de tudo, amém? Mas a gente cantou uma canção agora há pouco, antes da oferta, que dizia o quê? Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O perdão dele é completo, amém, irmãos? Ele perdoou você de tudo. Ele me perdoou de tudo. Só que ele perdoou teu marido de tudo também. Ele perdoou tua esposa de tudo também. Às vezes nós aceitamos o perdão sobre a nossa vida e não conseguimos acertar que Deus perdoa a outra pessoa. Eu mereço perdão, fulano não. Fulano tem mais é que pagar no fogo do inferno. É assim que nós agimos muitas vezes, irmãos. Mas nós fomos perdoados de tudo. E por termos sido perdoados de tudo, nós também precisamos crer que esse perdão é para as outras pessoas também. E por isso, e se Deus perdoa, irmãos, quem somos nós para não perdoar? Se Cristo já perdoou, se Cristo morreu na cruz, derramou o sangue dele por aquela pessoa, quem sou eu para não perdoar? Sou eu maior que Cristo? É você maior que Cristo, irmão? Tem alguém aqui maior que Cristo? Não, irmão. Então, se Cristo perdoa de tudo, a gente também perdoa. Amém? É assim que tem que ser, irmãos. Não aprisione mais ninguém, irmãos. Não aprisione mais ninguém no teu passado. Todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário para que nós tenhamos paz. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53, no versículo 5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz. Então hoje eu e você, irmãos, precisamos ter paz com Deus. E não tem como ter paz com Deus se a gente ainda vive debaixo de condenação, debaixo de acusação. E há pessoas que até conseguem, não, pastora, mas eu entendi, eu conheci Jesus, foi o meu caso, irmãos. Eu conheci Jesus, Jesus transformou minha vida, Ele me perdoou. E graças a Deus, irmãos, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Amém? Eu me sinto perdoada. Mas há pessoas que conheceram a Cristo, que confessaram Jesus como o Senhor da sua vida e se desviaram.
E aí essas pessoas não conseguem se sentir perdoadas, sabe por quê? Porque elas pensam assim, mas quando eu fiz isso, quando eu cometi esse erro, eu já estava na igreja. Quando eu fiz isso, eu já estava com Cristo. E aí a pessoa não consegue se perdoar por causa disso, mas Deus te perdoou de tudo, irmão. Do pecado que você cometeu antes de vir para a igreja. Ele já está no seu passado. Vida nova. Deus tem coisas novas para você. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Então para de te agarrar no teu pecado, para de te agarrar no teu passado e começa a viver aquilo que Deus tem para você a partir de agora. Vida nova, o novo de Deus, porque dias melhores estão por vir, amém? Você acredita, irmãos, que há dias melhores para você? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 7, no versículo 10 o seguinte: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os dias de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Nós temos mania, irmãos, de achar que o passado é sempre melhor que os dias de hoje. E há pessoas, irmãos, aqui tentando construir sobre escombros. Ano passado nós tivemos um vendaval. Estragou muita coisa. Parede caiu, telhado caiu. Causou muita destruição na nossa cidade. Mas eu me lembro, irmãos, que rapidamente no outro dia eu via pessoas em cima dos telhados tirando os escombros. Eu via pessoas jogando fora tudo aquilo que tinha voado, tudo aquilo que tinha quebrado. Porque para construir algo novo, irmãos, nós precisamos jogar o velho fora, amém? Não tem como construir em cima de escombro. Lá em Mateus 9, no versículo 16, Jesus disse assim: porque não se coloca remendo novo em pano velho. Caso contrário, a rotura, o buraco vai se tornar maior ainda. Amém? Jesus estava falando especialmente nesse versículo sobre a lei e sobre a graça. Mas trazendo isso, irmãos, para aquilo que nós estamos falando. Há muitas pessoas querendo viver coisas novas, viver algo novo de Deus, sem deixar o passado para trás, sem deixar as coisas velhas para trás, sem parar de viver debaixo de acusação. Quer construir em cima de escombro e não dá certo, irmão. Você já sabe o que acontece, vira remendo. Deus não quer remendar a tua vida, irmão. Deus quer trazer renovo para ela, amém? Você que escolhe, você quer viver de remendo ou você quer viver de renovo? O problema, irmãos, é que a gente tem dificuldade de desapegar das coisas. Eu falei no culto anterior. Quem aqui, irmãos, tem uma calça velha lá, né? A calça ela já está toda remendada, né? Você gosta da calça. A calça está podre, irmão. Se você lavar ela mais uma vez, é capaz dela se desmanchar. Isso é coisa de homem, né? Daí o homem fala assim, não, mas tá boa ainda. Calça nova? Dá vapor para trabalhar? Não é assim? Aí tem dia que volta para casa fazendo assim, porque a calça rasgou no meio das pernas, né? E tão velha que estava a calça. Aí vai lá e põe outro remendo. Não joga fora a minha calça. E às vezes nós somos assim, irmãos. A gente não consegue desapegar das coisas, a gente fica botando remendo. Na nossa vida é a mesma coisa. Na nossa casa é assim, irmãos. Tem irmão que tem espírito de acumulador, amém? Vou falar algo espiritual para vocês, que eu falei no culto anterior. Às vezes, irmãos, usa a bagulheira que tem na sua casa, que você não consegue se desfazer, é como está o seu coração, amém? Você não consegue se desfazer de nada. Você não consegue se desfazer de sentimento. Você não consegue se desfazer de coisa quebrada. Você não consegue se desfazer de roupa velha, que nem te serve mais. Um dia vai servir, eu vou emagrecer e vai me servir. Fala a Deus. A calça era tamanho 36, agora está usando 48, mas um dia vai servir, né? Desfaz a roupa, irmão, em nome de Jesus, amém? Dá para alguém. Manda pro bazar que a Aline quer fazer na igreja, amém? As coisas quebradas dentro de casa, não, um dia eu colo. Um dia eu vou colar. Tá lá quebrado já faz um ano, né? Não conserta, irmão, mas também não joga fora. Porque vai que eu preciso. As irmãs têm maquiagem que já faz 15 anos que tá dentro do armário. Que o dia que passar na cara vai dar pereba. Mas não joga fora. Que vai que um dia precisa daquela cor, né? Os irmãos têm peça de carro lá, do carro 87. Ano 87, mas vai que um dia precisa. Vai que um dia eu compro um carro, né? Ano 87. Vamos guardar, um dia precisa. Joga fora, irmão. Joga fora. Faz uma limpeza na tua casa. Faz uma limpeza no teu coração, em nome de Jesus. Mas, pastora, é que eu gosto de reutilizar as coisas. Eu gosto de reciclar, amém, irmão, se Deus te deu dom para isso. Eu não sei colar nem com super bond nada, amém? Fica pior. Começa a reparar isso na tua vida, irmão. Quanta coisa você tem acumulado. Há coisas que você precisa deixar para trás. Há coisas que você precisa se desfazer. Há sentimentos que você precisa se libertar. Seu passado precisa ficar no passado. Eu não sei qual foi a sua vida, irmãos. Talvez há pessoas aqui
que tiveram um passado bem difícil, passaram fome, talvez tiveram pais bem ruins, pais bem difíceis, apanhava muito, mas isso não define mais quem você é hoje, amém? Talvez você foi traída ou você foi traído no seu passado, mas isso não define mais o relacionamento que Deus te deu hoje. Pare de trazer essas porcarias para dentro do teu relacionamento. Se você não for curado, irmãos, de relacionamentos do passado, você vai destruir o seu relacionamento atual. Deixa lá atrás. Tem coisas, irmãos, que não cabem mais na vida para onde Deus está te levando. Deus não quer mais que você remende as coisas. Deus tem novidade de vida para você, mas você precisa deixar o velho embora, amém? Começa a jogar os potes quebrados lá da tua casa fora, irmão. Ele não vai servir para plantar, amém? Nada. A maquiagem você não vai usar, irmãos. A roupa, olhou para ela, não cabe mais, doa para alguém que cabe. Mas daí tem roupa que tá velha, daí tu pensa, mas vai que um dia tem uma festa junina e alguém me convida. Tem aquela roupa velha que faz 15 anos que tu não usa, vai que um dia me convida para uma festa brega, né? Não, irmã, se desfaz, joga fora, faz uma limpa na tua casa, faz uma limpa no teu terreno, faz uma limpa no teu coração, deixa o velho embora, para receber as coisas novas que Deus tem para fazer na tua vida, amém? Entre o teu passado e o teu presente existe uma cruz. Talvez há pessoas que entraram aqui hoje, irmãos, com o coração pesado, perdidos em meio ao passado, em meio às coisas que fizeram. E quando o Espírito Santo entra no nosso coração, irmãos, quando a palavra de Deus entra dentro de nós, por mais que a gente fique relutando, Jesus começa a transformar. Jesus começa a promover uma mudança de mente. Ele começa a produzir arrependimento na nossa vida. E talvez você chegou aqui hoje desse jeito, com o seu coração pesado. Mas você não quer sair daqui desse jeito, você quer sair daqui em paz. Porque Jesus é a paz, amém? Ele quer te dar paz. E a palavra de Deus diz em Romanos 10:9, irmãos, que se nós crermos com o coração e nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós somos salvos. A Bíblia fala que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que não estão em Cristo Jesus, irmãos, há condenação sim, amém? E Jesus quer tirar toda a condenação da sua vida hoje. Jesus quer mudar a tua história. Ele quer dar renovo para você. Ele quer que o teu passado fique para trás. Ele quer te dar uma vida nova a partir de agora. Você só precisa declarar: Senhor Jesus, eu creio. Entra na minha vida. Eu creio que Tu és o Senhor da minha vida. Eu te confesso nessa noite. Entra na minha vida, muda a minha história. Eu não quero mais carregar o meu passado. Eu quero viver o presente e o futuro que o Senhor tem para mim. Porque em Ti é que eu confio. Eu não confio em mim, Senhor. Eu não confio nas coisas que eu fiz e eu não confio na minha natureza pecaminosa. Mas eu confio em Ti.